Oi! Vamos combinar que ninguém gosta de sentir dor, não é? Pois o nosso tema de hoje é a embolização para dor inflamatória. Então fica nesse vídeo para você entender se esse é um procedimento para você ou para alguém que você conhece. A embolização inflamatória é uma técnica intervencionista desenvolvida no Japão. Os primeiros casos foram descritos em 2015, portanto uma técnica recente, e tem como objetivo o tratamento da dor crônica refratária ao tratamento conservador, ou seja, medicamentos, fisioterapia e infiltrações com corticoides e ácido hialurônico. Traduzindo, são pacientes com dor com duração de pelo menos 3 meses, em territórios que envolvem músculos, tendões, articulações, fáscias, ou seja, tendinites, miosites, artrites, artroses, fasciites. Só até aí já dá um alívio, né? De saber que essa dor contínua pode sim ir embora. Mas como saber se a embolização inflamatória é para mim ou para você? A embolização inflamatória, ela é indicada para os pacientes que têm dor no joelho ou em qualquer articulação por 6 meses, pelo menos, sem melhora com 3 meses de fisioterapia ou com alguma outra intervenção, como uma infiltração, por exemplo. Em geral, os pacientes, por terem dor crônica, eles já realizaram durante sua vida diversos exames de imagem que vão demonstrar a doença que ele tem. Então, geralmente, ele já vai ter raio-x, ultrassom, até mesmo ressonância, demonstrando a alteração inflamatória dos tecidos, demonstrando a doença de base, artrite, artrose, que ele apresenta. Então, a partir destes exames já realizados e a partir do exame clínico do paciente, é possível saber se ele tem indicação de tratamento através da embolização inflamatória. Mas hoje ela se estende a indicação para doenças crônicas do sistema musculoesquelético que não tem resposta ou que não respondem aos tratamentos conservadores. Dentre elas, principalmente artrose do joelho e quadril, mas também existem estudos iniciais tratando artrose de mão e de dedos. As tendinopatias associadas a lesões esportivas, como a tendinopatia do patelar, do tendão Aquiles e epicondilite, muito comum em quem joga tênis. E a capsulite adesiva ou ombro congelado, uma doença inflamatória que acomete nos ombros e pode dar muita dor noturna, limitação de movimentos. Bom, se você ainda está com alguma dúvida, a gente traz outros benefícios deste procedimento. Obviamente, o controle de dor é uma grande vantagem que a embolização inflamatória traz. Só que não é só isso. A gente tem pelo menos 2 outras situações onde a embolização inflamatória consegue mudar a vida do paciente. A funcionalidade do território onde o paciente refere dor também apresenta melhora após a embolização. Então, o paciente consegue desenvolver atividades que antes ele não conseguia, geralmente porque a dor o limitava. O procedimento é ambulatorial. Isso quer dizer que você vai para casa no mesmo dia, nem precisa de internação. Durante o procedimento, existe uma curiosidade, né? O paciente ele fica acordado. E enquanto nós estamos fazendo o procedimento, injetando o agente embolizante, nós vamos perguntando para o paciente como é que está indo a dor. Então, a gente injeta, ele tem uma leve dor inicial. Quando aquela dor passa, a gente aperta a articulação, aperta o joelho e pergunta, melhorou a dor? E ele vai nos guiando enquanto vai tendo o alívio da dor. É feito através de uma punção de uma artéria, seja do braço, no punho, seja da virilha, por onde um catéter, mais ou menos do tamanho de um canudinho de Todd, vai chegar até o local acometido, a articulação acometida. E um catéter mais fininho vai chegar em cada uma das artérias que nutrem aquele tecido que está inflamado. A inflamação aumenta a circulação do tecido. Então, se você é um paciente que sofre de artrite, de artrose, fasciite, sinovite, tendinite, já tentou diversos tratamentos e não funcionou, continuou com dor, talvez você seja um candidato à embolização inflamatória. O que há em comum é a formação de uma neovascularização, formação de novos vasos, em que, uma vez que isso esteja presente, torna-se um ciclo vicioso, em que a presença do vaso recruta mais células de defesa do corpo, que vão liberar fatores inflamatórios, e isso faz com que haja maior sensibilização neural da região e uma maior formação de novos capilares, novos vasos. Isso é o que vai gerar melhora na dor do paciente, a redução da inflamação por redução da circulação. O pós-operatório, na imensa maioria dos pacientes, é muito tranquilo. Depois de algumas horas de compressão do sítio de punção, a pessoa já pode sair caminhando para sua casa e aí tem que ter um pouquinho de repouso nos primeiros dias. Terminando o procedimento, o paciente fica em observação de 2 a 6 horas, a depender do local onde foi feita a punção arterial. Depois disso, ele vai embora para casa. Em casa, ele pode ter um pouco de dor no local onde foi puncionado, ele pode ter uma sensação de dolorimento na região da articulação onde foi tratada, ele pode
pode ter um pouco de alteração na coloração da pele da região onde foi tratada. Esses sintomas, eles são passageiros, eles vão durar alguns dias apenas. Depois de 2 dias, o paciente já pode retornar às suas atividades rotineiras, sem necessidade de afastamento prolongado das atividades corriqueiras. Após a embolização, há uma melhora objetiva, independente da região tratada, principalmente no controle da dor, isso tanto na artrose do joelho, quadril, como no ombro congelado, uma melhora expressiva no controle da dor noturna, como também a função da articulação, rigidez e amplitude de movimento. A gente orienta o paciente de que ele não deve exagerar no retorno às atividades habituais, porque o estresse da região pode gerar ao retorno da inflamação. Então é orientado que o paciente mantenha um certo repouso da articulação, dê tempo para que a inflamação seja controlada, que ele continue seu acompanhamento ortopédico, reumatológico e fisioterápico para poder controlar aquela doença de base, fortalecer a musculatura e permitir que ele passe mais tempo sem sentir dor. E o que fica disso tudo é ver a melhora e a qualidade de vida de cada paciente. Recentemente tratamos um lutador de jiu-jitsu com processo inflamatório crônico no ombro que limitava ele, não iria parar a prática esportiva. Com a embolização inflamatória, ele conseguiu zerar ele de dor, não tem mais dor noturna e voltou a treinar de forma mais eficaz, otimizando também a fisioterapia e o fortalecimento. A gente teve pessoas que voltaram a subir em árvore, pessoas de seus 50, 60 anos que voltaram a subir em árvore. Nós temos um caso específico de uma senhora que com 20 dias do procedimento saiu correndo atrás de uma ovelha aqui na região. O mais gratificante é ver as pessoas voltarem dizendo que estão com muito menos dor do que tinham antes do procedimento. Esse procedimento, portanto, tem a capacidade de devolver qualidade de vida e alguns prazeres para algumas pessoas. Por exemplo, me lembro de uma senhora dançarina na juventude e que depois de mais idosa, ela passou a ter tanta dor no joelho que impedia ela de dançar, que era uma coisa que dava muito prazer para ela. E 30 dias após a embolização de joelho, ela voltou a dançar, o que trouxe a ela não só qualidade de vida, prazer, mas uma alegria imensa de viver. Viu só? Essa dor não precisa ser a sua companheira. Procure um médico credenciado Sobrice, mais perto de você.